Pessoal, vídeo aula 1, parte 6, para encerrar essa vídeo aula número 1, nossa última parte. Nessa última parte aqui, vamos tratar então da utilização dos nossos três elementos passivos lineares de circuito, o resistor, o indutor e o capacitor, e modelagens de circuito. Vamos criar algumas situações aqui para compreender quando utilizar ou não a representação, né, na modelagem de um circuito de uma dessas propriedades, indutância, capacitância, resistência, ok? Aqui a gente está dando um exemplo, né, um circuito de corrente alternada, uma fonte, aqui um resistor que pode estar representando, por exemplo, uma lâmpada incandescente, né? Então, um resistor ligado a uma fonte de tensão alternada, através de um par de condutores que possui um determinado comprimento L, ok? Associado a esses condutores que interligam a fonte e a nossa lâmpada incandescente, aqui representada por um resistor, né? Nós teremos fios de material condutor elétrico, por exemplo, cobre, né, que possuem uma resistência elétrica. A gente viu que a resistência elétrica de um fio, tá, de um condutor, ela é o produto da resistividade pelo comprimento dividido pela seção, ok? Então, os condutores de um circuito elétrico doméstico, por exemplo, eles têm sim uma resistência elétrica que não pode ser desprezada. No semestre que vem, vocês vão iniciar projetos prediais, vocês vão trabalhar com dimensionamento de condutores em instalações prediais, né, comerciais, residenciais, vocês vão fazer projeto. Lá vocês vão especificar condutores elétricos e vocês vão ver que existem critérios para dimensionar os condutores elétricos de uma instalação. A capacidade de condução de corrente, a queda de tensão máxima que pode ser admitida no circuito, né? E outros critérios aí de coordenação da seção do condutor com o dispositivo que protege o condutor contra a sobrecarga do circuito. Um desses critérios, o da queda de tensão, nada mais, nada menos, está levando em consideração a queda de tensão ao longo dos condutores do circuito que interligam a fonte ao equipamento consumidor, uma lâmpada, uma tomada, seja o que for, ok? Então, a fiação, ela possui uma resistência elétrica e, em se tratando de corrente alternada, por efeito de algo que a gente tratou lá no início da nossa recapitulação, no nosso material lá, primeiro material, o fenômeno da autoindução, ele se estabelece na medida em que um condutor percebe a variação de um campo magnético, né? Então, quando um condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica alternada, né, ele se vê envolvido num campo magnético que está variando, né? Campo magnético esse produzido por a corrente elétrica que circula nesse condutor. Daí, então, a gente denominar esse fenômeno de autoindução. Por quê? Porque o protagonista para induzir uma força eletromotriz nesse condutor foi o próprio condutor, enquanto ele se prestou como meio de circulação de uma corrente elétrica variante no tempo, que produz um fluxo magnético variante no tempo, né, que faz com que ocorra uma indução eletromagnética, lei de Faraday, né? Então, a autoindução, né? Então, um condutor elétrico de um circuito, ele só vai ter a indutância elétrica dele considerada em corrente alternada. Em corrente contínua não existe o fenômeno da autoindução, porque não haverá variação de campo magnético no tempo, né? O campo vai ser constante. Tá certo? Então, no caso de corrente contínua, fosse essa fonte uma fonte de corrente contínua,
essa indutância dos condutores de interligação da fonte ao consumidor, ela seria desprezada, ok? Como é corrente alternada, ela não é desprezada. Tanto que, ao realizarem projeto de instalações elétricas no semestre que vem, vocês vão trabalhar com tabelas de condutores elétricos para calcular qual é a queda de tensão por uma determinada seção de condutores com um comprimento, uma distância, né, do centro de distribuição elétrico até lá a extremidade, um ponto de luz no teto ou uma tomada na parede, né? Vocês vão ter essa distância, esse comprimento de circuito, né? E vocês vão trabalhar com tabelas de condutores elétricos onde aparece não apenas a resistência ôhmica desse condutor por quilômetro de comprimento. As tabelas, elas são apresentadas por quilômetro de comprimento, mesmo porque a resistência elétrica de um condutor ela é relativamente baixa, né? Então, os valores são apresentados por quilômetro de comprimento. Mas, em se tratando de corrente alternada, essas tabelas elas não vão considerar tão somente a resistência ôhmica dos condutores. Ela vai considerar também a reatância indutiva XL associada a esses condutores. Por quê? Porque eles possuem uma indutância que não está sendo desprezada em função desse comprimento aqui ser dezenas de metros ou às vezes até centenas de metros, ok? Então, na medida em que esse condutor tiver um comprimento mais significativo, né, menos motivo a gente tem de desprezar a indutância. A reatância indutiva XL passa a ser mais significativa, ok? Então, na realidade, em projetos prediais que vocês vão trabalhar, quando vocês forem examinarem a queda de tensão num determinado circuito com uma determinada distância, um determinado comprimento, vocês estarão examinando a queda de tensão dos condutores, né, representada não pela resistência ôhmica apenas do condutor, mas também a essa associação série resistência ôhmica com reatância indutiva. Ou seja, este conjunto resistência, reatância indutiva em série de um par de condutores que interliga a fonte e um determinado ponto de utilização, né, apresenta, portanto, uma impedância. Uma composição resistência, reatância indutiva. Nós veremos, né, a partir da videoaula 2, né, como é que se comportam esses três elementos, né, qual é a resposta deles em corrente contínua e corrente alternada, ou seja, quais são as características das propriedades de oposição desses três elementos, né, em corrente contínua e em corrente alternada. Como é que se comporta a resistência, corrente contínua e corrente alternada, como é que se comportam as reatâncias indutiva e capacitiva em corrente contínua e corrente alternada. Ok? Então, este é um exemplo, né, de modelagem. Né? Quando a gente for modelar, então, um circuito elétrico de interligação, né, condutores elétricos interligando uma fonte a um ponto de utilização qualquer, a gente, em se tratando de corrente alternada, a gente não vai considerar apenas a resistência ôhmica desses condutores. Também vamos considerar a reatância indutiva associada. Ok? Nessa situação, vamos evoluir um pouco. Vamos imaginar, por exemplo, que esse nosso circuito aqui não é um circuito, né, de uma instalação residencial, comercial ou industrial, ele é algo mais expandido. Digamos que é um circuito que está interligando uma usina a uma subestação transformadora lá numa determinada cidade. Uma localização distante
né? Por exemplo, né? 90 quilômetros de distância. Ó, nós teremos aqui a interligação da usina com a subestação dessa cidade, nós teremos essa interligação realizada em nível de tensão elevada, em alta tensão, né? Quanto maior a tensão, né, em que operar essa interligação, nós teremos transformadores aqui, a gente tem aqui um transformador elevando essa tensão, aqui a gente tem um transformador que opera com essa tensão dessa linha de transmissão e rebaixa, né, em diversos níveis aí para distribuir, ok? Então, o que que ocorre? Esta linha de transmissão com dimensões aqui, dezenas de quilômetros, né, ela vai ser representada necessariamente com esses três elementos. Por quê? Em primeiro lugar, a linha de transmissão, ela tem uma resistência ôhmica associada aos condutores elétricos que formam ela. Certo? Enquanto uma extensão quilométrica, ela também terá uma reatância indutiva associada a ela. Ela tem uma indutância, portanto, uma reatância indutiva associada a ela. Então, nós não podemos desprezar. Da mesma forma que a gente já não desprezava aqui num circuito, né, com dezenas de metros, a gente não estava desconsiderando o efeito da indutância dos condutores, né, a reatância indutiva consequente, numa linha de transmissão, mais motivo ainda a gente tem de não desprezar o efeito da indutância. Aqui a gente vai ter um terceiro elemento capacitor, porque nós temos linhas de transmissão, essas linhas de transmissão a gente vai estudar mais adiante, elas serão formadas por três condutores, três fases A, B e C. Tá? Esses condutores, eles estão distantes numa determinada dimensão, alguns metros um do outro, separados pelo ar. Logo, existe uma capacitância entre cada par de condutores aqui. Capacitância de um condutor em relação ao outro. E também existe uma capacitância associada entre cada condutor e a Terra. Ok? Então, pessoal, ao fazer uma modelagem representativa dessa linha de transmissão, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, né, duas alternativas. Ou representar uma única capacitância aqui do condutor à Terra, né, uma modelagem que a gente chama de T, né, é um T, ó, né, um elemento à esquerda, um à direita e um central. Né? Ou a gente pode, né, também, dependendo do nosso estudo, dividir essa capacitância aqui nas extremidades, colocar metade aqui e representar a nossa linha de transmissão por um modelo que a gente chama de π, né? Como se a gente tivesse aqui, ó, a letra π, ó. π. Ok? Então vejam, é aquilo que eu disse para vocês. A partir de agora, a gente sempre que examinar um esquema elétrico, um diagrama elétrico, a gente tem que desenvolver essa crítica, essa curiosidade, né, de saber o que está sendo representado, né, por cada um desses elementos. Tá certo? Ele pode existir fisicamente ou ele pode ser apenas uma modelagem, né, para nós. Ok? Algum outro exemplo que a gente poderia dar, que vocês têm aí no material de vocês, que justifica considerar ou não aí
esses elementos numa modelagem, né? Nós temos lá no primeiro arquivo de recapitulação que vocês têm no material didático, nós temos lá, por exemplo, a questão da indutância, da reatância indutiva nos cabos de aterramento de um sistema de proteção contra a descarga atmosférica, de um para-raio. Quando a gente está trabalhando com esse cenário de descarga atmosférica, a gente não está trabalhando mais com um cenário de frequência industrial, de 60 Hz. O fenômeno de uma descarga atmosférica é um fenômeno que se estabelece quase que instantaneamente. Em curto espaço de tempo, se estabelece uma diferença de potencial entre a nuvem e a Terra, né, que cresce de valor nulo para algumas dezenas de kilovolts, né, em frações de segundo, em questões de milissegundo, né, uma rajada de vento, né, provoca um atrito numa nuvem, né, que faz com que ela, por atrito, se carregue e estabeleça uma diferença de potencial em relação à Terra. Isso acontece muito rápido. Então, um fenômeno que acontece abruptamente, de forma muito rápida, embora ele não seja um fenômeno repetitivo, cíclico, né, periódico, repetitivo, né, ao estudarmos esse fenômeno sob o ponto de vista de comportamento elétrico, né, ainda que ele seja um fenômeno pontual, a gente deve associar a essa ideia de variação brusca, né, algo que ocorre em curto espaço de tempo, a ideia de uma alta frequência. Então, a gente diz que um raio, uma descarga atmosférica, é um fenômeno de elevadíssima frequência. A frequência de uma descarga atmosférica é da ordem de dezenas de kHz, não é 60 Hz. Então, por essa razão, vocês têm lá no material, por exemplo, né, citado para vocês, que em projetos prediais, quando vocês fizerem o projeto de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a norma que dá as diretrizes de projeto para sistemas de proteção contra a descarga atmosférica estabelece que o projetista deve minimizar a quantidade de curvas no cabo de descida. Além disso, ao fazer uma curva no cabo de descida, tem que observar um raio mínimo, né? Não pode fazer curvas com raios inferiores a um limite mínimo. Ora, por que isso está acontecendo? Curvas, a gente viu, né? Quando a gente faz uma curva, a gente está, para o mesmo comprimento de condutor, aumentando a indutância. Estão lembrados? Então, ao fazer uma curva no cabo de descida, aumentou o valor da indutância L. A reatância indutiva XL, ela é proporcional à indutância. É 2 vezes π vezes L, né, o XL. Então, só vezes a frequência. Mas qual é a frequência da descarga atmosférica? Não é uns 60 Hz. São dezenas de kHz. Então, a reatância indutiva de uma curva num cabo de descida, num sistema de proteção contra a descarga atmosférica, ela é muito significativa. Daí a recomendação da norma em minimizar a quantidade de curvas. Né? E, ao ter que fazer curva, não fazer com um raio muito curto. É estabelecido um raio mínimo de 40 centímetros. Né? De forma, né, a minimizar a indutância desta curva. Ao minimizar a indutância dessa curva, a gente está diminuindo a reatância XL desse cabo. Tá? Da mesma forma, a norma estabelece que esses cabos, né, devem ser protegidos mecanicamente, né, do solo até o mínimo de 2 metros de altura, né, por uma barreira física, que pode ser
um tubo, um eletroduto de PVC, de fibra de vidro, do material qualquer, que não seja um material metálico. Ora, por que não é um material metálico? Porque se a gente colocar 2 metros de tubo metálico, né, envoltos num cabo de descida, o que vai acontecer? Esses 2 metros do cabo de descida não tem o ambiente ar. Agora tem um ambiente com permeabilidade magnética muito mais elevada do que o ar. Esses 2 metros de indutância retilínea do condutor vão ter um valor aumentado de indutância em função deste oferecimento de um núcleo permeável magneticamente. Tá? Ou seja, a reatância indutiva XL desses 2 metros de cabo de descida vai ficar aumentada. Imaginem vocês, então, como sendo uma descarga atmosférica. A descarga atmosférica, olha lá um captor Franklin lá, um para-raio. E nesse para-raio estão interligados alguns condutores, né, até a Terra, fazendo curvas, né, tendo ali, eventualmente, tubos metálicos de proteção no nível do solo, lá 2 metros. Né. A descarga atmosférica, se ela pensasse, o que ela pensaria? Ela ia dizer assim, puxa vida, eu tenho aqui 2, 3 caminhos de descida com uma impedância elevada. Além da resistência ôhmica dos condutores, eu tenho aqui reatâncias indutivas elevadíssimas na frequência em que eu trabalho, nas dezenas de kHz. Tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, uma impedância total da ordem de centenas de ohms, enquanto a norma, né, nos dá a diretriz de manter uma resistência de aterramento não superior a 10 ohms. Ora, uma descarga, ao encontrar caminhos de impedância relativamente elevada em função de reatâncias indutivas XL, né, promovidas por curvas no cabo de descida, por tubos metálicos de proteção, né, a descarga atmosférica, ao invés de utilizar o sistema captor cabos de descida, vai encontrar um caminho muito mais favorável, por exemplo, nas esquadrias, né, metálicas da edificação. Ao invés de descer pelos cabos de descida, ela vai encontrar um caminho muito mais fácil, né, de se estabelecer até a terra, né, a partir da própria estrutura da edificação. Né. Estabelece o contato de uma esquadria, de uma janela, por exemplo, a janela está interligada na parede, a parede está interligada no concreto, que tem ferro, né, a edificação toda está interligada à terra e este caminho pode oferecer uma impedância muito inferior à impedância dos cabos de descida, que foi elevada em função da quantidade de curvas elevadas nos cabos de descida e de, eventualmente, a utilização de dutos metálicos de proteção. Ok?